Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam contigo, sejam com a tua família e, óbvio, com a tua igreja também, que é a nossa igreja, corpo de Cristo Jesus. As saudações para os nossos irmãos estudantes do Instituto Teológico João Calvino em Ondiva, que Deus também permaneça abençoando cada um de vocês continuamente. Vamos à aula da nossa unidade número 2, a queda e o pecado. Unidade 2. Bom, aqui a gente vai trabalhar um tema que é crucial para a nossa teologia reformada, porque a gente sabe que tudo isso que nós vivemos aqui neste mundo vem impactado, influenciado pela queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Vamos então a esse ponto, vamos entender como que a Bíblia nos apresenta a origem do pecado e as suas implicações. Espero que os irmãos estejam aí ansiosos por esta aula, fazendo suas anotações para o desenvolvimento teológico e bíblico para a glória do Senhor. Irmãos, a origem do pecado. Para começar, é importante a gente entender que a origem do pecado descrita nas Escrituras, lá no no livro de Gênesis, no capítulo número 3, nos traz a história de como o pacto que Deus fez com a humanidade na pessoa de Adão, este pacto foi quebrado no sentido do homem para com Deus. Obviamente, Deus não quebra os seus pactos para conosco. A prova disso é que é o Senhor quem procura Adão, mostrando a ele como seria a sua vida daqui para frente e como ele deveria fazer com isso também. O apóstolo João mostra que o pecado ele é a transgressão da lei, lá na sua primeira carta, no capítulo número 3, versículo 4. Tiago também nos mostra isso no capítulo 2, versículo 10, nos lembrando que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos os pontos. Desde o início da criação, Deus mostrou de forma muito clara quais eram as leis naturais e espirituais estabelecidas por Ele, conhecido isso como aliança ou pacto, para que a nossa convivência nesta terra, tanto na situação de Adão, entre ele e Eva, e os filhos que o Senhor daria a eles, mas principalmente na relação com o Pai Celestial, Criador de todas as coisas, como isto aconteceria de maneira plena e de maneira a glorificar o próprio Criador. O homem, então, ele foi criado para obedecer essas leis. Luiz Berkoff nos mostra de maneira muito clara, conforme a própria Bíblia assim o faz também, que o ser humano é a coroa da criação. Berkoff, então, nos ensina que todos esses elementos do pacto estavam presentes na criação. Havia duas partes, Deus e o homem, havia uma condição, que é a obediência, havia uma promessa, que é a vida eterna, e uma penalidade, que seria a morte pela desobediência. A aliança e a queda de Adão, então, estão diretamente ligadas, porque se não houvesse uma aliança, o termo utilizado não seria queda. Só houve uma aliança porque Adão caiu daquele estado em que se encontrava. Adão, então, como representante da humanidade, recebeu a condição de obediência em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o apóstolo Paulo também deixa isso muito claro lá na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versos 12 a 21, mostrando que Adão foi o cabeça da corrupção humana pela queda do pacto, enquanto que Cristo é o cabeça da justiça que é imputada a todos aqueles que creem nele como Salvador. O nosso Senhor Jesus, então, nos justifica pela fé nele, para que pudéssemos ter esta justiça imputada a nós. Daí vem a doutrina da justificação pela fé, que não é tema aqui deste estudo neste momento, mas que certamente os irmãos conhecem e também deverão se aprofundar em momento oportuno. Para entendermos o pecado, a gente precisa reconhecer a existência de uma lei divina que exige a nossa obediência. Adão, então, ele deu as costas para a realidade de que era necessário não somente crer em Deus, mas obedecê-lo. A parte da crença em Deus para Adão aparentemente não era problema algum,
até porque Adão era o primeiro ser a ser criado e ele tinha então esta convicção, porque o próprio Senhor Deus, na virada do dia, aparecia para poder conversar com Adão. Aparecia no sentido espiritual, nós cremos assim, porque Deus é espírito, mas no sentido de poder conversar ali com Adão. O pecado, ele torce a realidade, ele deforma aquilo que Deus fez nas nossas vidas, e Deus define como nós devemos interagir com a criação, uns com os outros e com Ele mesmo. Daí a importância de entendermos que transgredir todo e qualquer mandamento do Senhor é pecado, e conforme também o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Esta não foi uma invenção do apóstolo Paulo, é simplesmente fruto do conhecimento que ele tinha, da leitura que ele obteve, da educação que ele obteve também judaica, no conhecimento das escrituras, da Torá, e vendo que assim o era desde o Pentateuco. Quando Adão e Eva eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não estão apenas passando a conhecer o bem e o mal, eles estão se tornando passíveis de morte, principalmente nesse momento aí a morte física, mas obviamente também uma ligação com a morte espiritual, a não ser que, conforme foi instituído pelo Senhor no decorrer das Escrituras, que eles passassem a crer e obedecer os novos mandamentos do Senhor, agora vivendo dentro de uma esfera da humanidade caída. Jó capítulo 14, versículo 1 a 5, nos lembra que todos nós nascemos já com a marca do pecado, como exemplificado pela analogia do limoeiro. Assim como não se pode esperar que a gente colha mangas de um limoeiro, mas somente limão, a gente não pode esperar que a gente obtenha a vida de uma desobediência. Desobediência só causa morte. Bom, a solidariedade da raça humana. Michael Horton nos ensina que a raça adâmica está sob julgamento desde o momento da queda. Ele destaca a solidariedade da raça humana em Adão e explica como todos nós nos tornamos pecadores em Adão. Paulo também fala sobre isso no capítulo 5 da Epístola aos Romanos, nos versos de 12 a 21. Então este ponto sobre esta solidariedade mostra que não importa se nós nascemos no século 20 ou 21, para aqueles que são mais novos, todos nós estamos manchados pelo pecado que foi então cometido por Adão, obviamente também por Eva, ao não obedecerem à lei de Deus. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. E aí, meus irmãos, há um ponto muito importante para a nossa reflexão. Pelo menos no Brasil, há uma cultura que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas se a gente observar bem as Escrituras Sagradas, nós iremos chegar à conclusão de que só existe pecado porque existe pecador. Sendo dessa forma, o foco não está no ódio de Deus ao pecado, mas sim no ódio do Senhor ao pecador não arrependido, ao pecador que não crê nele e que não recebe como seu Salvador, ou seja, que não obedece à lei de Deus que manda que nós entreguemos o nosso caminho a Ele. Vamos então à questão do pecado original e factual. O pecado original é a culpa e corrupção que herdamos de Adão, e Luiz Berkoff, o teólogo, nos lembra que o primeiro pecado foi a desobediência a Deus ao comer o fruto proibido. Esse pecado não é abstrato, somos os autores do pecado. Muitas pessoas, principalmente aqueles que ainda não creem no Senhor Deus ou na Bíblia como palavra do Senhor, entendem que Gênesis é uma linguagem figurativa, que Gênesis talvez seja um mito para eles, mas a verdade é que nós cremos que Gênesis é a criação de Deus, é a palavra do Senhor, e é um livro assim muito importante, como todos os livros da Bíblia, mas principalmente porque mostra a nossa origem
e a origem dos nossos problemas também, e graças a Deus, a origem da solução dos nossos problemas, que é a própria promessa que o Senhor Deus faz para Eva, dizendo a ela que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, nos libertando então das consequências do pecado e da escravidão do pecado. Seguindo aqui adiante, nós temos que Michael Horton complementa que o pecado original se manifesta em nós como pecados factuais, que são as ações pecaminosas que nós cometemos devido à nossa natureza caída. Em algum momento, cada ser humano manifestará intencionalmente essa natureza caída. Aqueles irmãos que têm filhos pequenos observam isso muito bem, não é? Quando a criança nasce, o bebê, a gente observa ali e vê uma pureza, a gente vê ali uma bela condição, até mesmo na linguagem humana, obviamente não bíblica, mas uma santidade. Muitos chegam a chamar um bebê de anjo ou anjinho, mas nós sabemos que na verdade são pecadorzinhos, né? Não sei se esse é o diminutivo utilizado aí, né? Na língua portuguesa ou no modo de falar a língua portuguesa em Angola, mas é um pecadorzinho ou um pecadorzinho, são pecadorzinhos. A gente tem esta consciência, conforme a própria Bíblia nos mostra, que nenhum ser humano nasce sem estar manchado pelo pecado. Vamos então adiante, irmãos. Nós temos que esta nossa natureza caída, ela tem uma tendência natural de nos acompanhar a vida toda. Porém, aqueles que creem no Senhor Jesus, eles se tornam novas criaturas, e novas criaturas não podem aceitar fazer as mesmas coisas que faziam antes. Obviamente, me refiro às coisas pecaminosas. Uma nova criatura precisa de novas atitudes, uma nova vida no Senhor precisa de novos fatos. E é por isso então que nós concordamos com a palavra de Deus quando ela nos ensina de maneira muito clara e evidente que o pecado não mais terá domínio sobre nós. Agora que somos do Senhor, vivemos uma vida sem pecar. Pastor, mas como isto é possível? Na presença de Deus, na busca constante, orando sem cessar, resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. Se isto não fosse possível, a palavra de Deus não nos mandaria sermos santos como o Senhor é santo. Falando agora sobre a vontade e a liberdade. Na filosofia humana, nós temos o conceito de livre arbítrio, que nos mostra e afirma que nós podemos decidir e escolher sem condicionamento algum, sem nenhuma limitação. Mas a história é diferente quando nós vamos ler as Escrituras Sagradas. Lá nós aprendemos que a nossa vontade está condicionada pela nossa natureza pecaminosa. Eu tenho um amigo presbítero, ele diz que o nosso livre-arbítrio é como se fosse um livre-arbítrio de urubu, porque a gente só escolhe a carne podre, a gente só escolhe o pecado, a gente só escolhe as coisas erradas. É claro que eu estou falando do ser humano sem Cristo, porque o ser humano cristão não entende o livre-arbítrio neste conceito de filosofia moderna. Nós estamos ligados ao Senhor, dependentes do Senhor, e cremos que é Ele quem dirige as nossas vontades através da ação do seu Santo Espírito. Jesus, ele conhecia a natureza humana e não confiava nela. Se você abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 2, nos versículos 23 a 25, lá você encontrará Jesus tratando esse ponto muito claramente. O profeta Jeremias também nos lembra que o coração humano, ele é enganoso e corrupto, e a nossa vontade não é livre, mas está sujeita assim à nossa natureza pecaminosa. Irmãos, há uma tendência muito forte em dizer que nós devemos seguir o nosso coração, fazer as coisas conforme a nossa vontade, de que somos livres para nos tornarmos quem quisermos ser,
para fazermos o que quisermos, a hora que quisermos, quando bem entendermos. Mas a Bíblia nos diz que nós não somos proprietários de nós mesmos. Há uma expressão, que diz: nós não somos donos do nosso próprio nariz, nós não mandamos em nós. Quem é soberano sobre a nossa vida é o Senhor Deus. É por isso então que a gente entende que estamos submissos a Ele, que somos escravos dele e da sua soberana, boa e agradável e perfeita vontade. Dessa forma então nós também podemos ver, irmãos, que a escravidão da vontade e a necessidade de redenção, ela é uma realidade. A escravidão da vontade humana, ela está presente desde a queda. Michael Horton nos explica que, embora tenhamos a habilidade natural de obedecer a Deus, nossa habilidade moral está cativa ao pecado. Nós somos escravos do pecado ou da justiça, mas não somos isentos. Nós temos então a consciência de que intencionalmente nós erramos quando cometemos um pecado. E aí a gente não pode fazer como Adão, que tentou colocar a culpa em Eva, e nem podemos fazer como Eva, que tentou colocar a culpa na serpente. Obviamente sabemos que o Senhor nos dá a razão, a inteligência necessária e o entendimento para concluirmos que não vale a pena viver fora do espectro da obediência a Deus e aos seus mandamentos, que diz a palavra, não são penosos. Os mandamentos do Senhor são bênçãos na nossa vida. O pecado é a quebra da aliança, a transgressão da lei e a violação do relacionamento entre o Criador e a criatura. A nossa rebelião contra Deus nos desconecta da fonte de vida e nos traz a desgraça, aflição e morte. Mas Deus, em sua misericórdia, providenciou um fiador para restaurar essa aliança. Dessa forma, então, confiantes de que é o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, aquele quem assume o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa culpa, toda a iniquidade que cometemos, e assim com o seu sangue precioso nos perdoa para estarmos purificados e vivermos uma vida de santificação e de busca da santificação a todo tempo, na presença de Deus e na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós temos para com o Pai um advogado, e este é o Senhor Jesus Cristo. Concluindo então aqui esta unidade número 2, nós temos a certeza de que a doutrina da queda e do pecado não é uma invenção humana, mas é mesmo o registro da nossa história, do nosso relacionamento com Deus. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a profundidade e a seriedade desse tema, e que os irmãos não se esqueçam de revisar os textos bíblicos que nós citamos aqui durante esta aula, para que possam refletir como que o pecado afeta a nossa vida individual e também afeta a nossa vida coletiva. E isto é muito importante, a gente não esquecer que se eu estou em pecado, a minha casa, a minha família é afetada por conta do meu pecado. Se eu estou em pecado, o meu ambiente de trabalho ou de estudo pode ser afetado por conta do meu pecado. Até mesmo o ambiente eclesiástico, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, conforme já dissemos, são novas criaturas, não podem mais viver sob o domínio do pecado. Antes, estão agora libertos em Cristo Jesus para uma nova vida, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de contentamento no Senhor, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, conforme também Paulo nos ensinou numa das suas cartas, dizendo que tanto sabe estar diante da escassez, quanto da abundância, da fome, como até mesmo da sobra e da fartura de alimentos. E mesmo que passemos por dificuldades nesta vida, temos a consciência que o Senhor Jesus nunca nos abandonará, conforme Ele nos ensinou em Mateus capítulo 28, lá no verso 28 também. Irmãos, temos aqui as 6 perguntas do questionário,
E novamente vou fazê-las porque eu creio que este vídeo chegará a mais pessoas do que aqueles que são alunos lá do Instituto João Calvino em Undiva. Então essas perguntas servem para que você que não tem a apostila do curso, você possa refletir sobre o tema e aprofundar os seus estudos. Pergunta número 1, o que é pecado? Pergunta número 2, quando Deus criou o universo, definiu leis naturais e espirituais, né? Descreva o que entende sobre isso, o que você entende sobre isso. Pergunta número 3, por que herdamos o pecado que o nosso primeiro pai cometeu? A gente deve se lembrar aí dessa questão, observar na apostila e nos textos bíblicos para podermos respondê-la. O que é pecado original e pecado factual? Pergunta número 5, por que uma criança no ventre da sua mãe é pecadora? E pergunta número 6, qual é o problema com a nossa vontade? Eu fiz aqui as perguntas, de uma maneira resumida, mas creio que os irmãos poderão buscar aí mais o estudo para poder concluir esta etapa de aprendizado. Que Deus abençoe vocês fortemente. Nós em breve nos veremos para a unidade número 3, permaneçam firmes no Senhor Jesus, contando sempre com o amparo do Santo Espírito. Fiquem com Deus.